A igualdade entre homens e mulheres, previstas no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, teria qual sentido? O que seria julgar com perspectiva de gênero? Os tribunais devem julgar com perspectiva de gênero no Brasil? Quais seriam os principais precedentes do Supremo Tribunal Federal à luz de uma perspectiva de gênero? Dá para dizer que o Supremo julga com perspectiva de gênero? Em que sentido a gente poderia falar em educação, de direitos humanos para a proteção das mulheres e das meninas? Há algum documento legal internacional que determine essa proteção? Meu nome é Estefânia Barbosa e essa é a minha nanoclass sobre igualdade das mulheres. Bom, para falar do sentido do artigo 5º, inciso 1º da Constituição e a igualdade ali estabelecida de direitos e obrigações entre homens e mulheres, a gente pode refletir acerca da visibilidade que o Constituinte queria para a proteção da igualdade de gênero, porque no caput do artigo 5º já está prevista a igualdade e por que a repetição no inciso 1? E pensar nessa igualdade não só a partir de uma perspectiva formal, mas também a partir de uma perspectiva material que possa refletir em todas as áreas da Constituição, não só em relação aos direitos fundamentais, mas especialmente e também da ordem social, que reflete bastante nos direitos sociais das mulheres. Então, pensar em como isso pode impactar, quer seja no mercado de trabalho, quer seja na previdência, quer seja nos cargos de poder, nos cargos do legislativo, enfim. Então, a gente precisa uma promoção de políticas públicas que se adequem à efetivação desse direito. E se pensarmos a partir das interseccionalidades e o artigo 5º, inciso 1º, a gente pode relacionar que as interseccionalidades também trabalham a questão da igualdade, mas a partir de uma visão de promoção de igualdade, de uma desigualdade estrutural pré-existente, de uma desigualdade histórica pré-existente. Então, por óbvio que quando a gente pensa nessa igualdade material entre homens e mulheres, a gente precisa pensar em perspectivas raciais, em perspectivas sociais e econômicas, em perspectivas de violência, mas a partir da situação estrutural em que cada mulher se encontre e, portanto, a promoção dessa igualdade de ações afirmativas precisam levar em conta essas interseccionalidades e essas vulnerabilidades pré-existentes e estruturais. Bom, em relação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação à igualdade de gênero, me parece que a Corte Constitucional ela tem uma visão mais progressista do que o Congresso Nacional. Isso até poderia ser uma discussão existente dentro do direito constitucional, no sentido de quem tem maior legitimidade democrática para a proteção dos direitos das mulheres, embora ambos e todos os poderes, na verdade, tenham não só legitimidade, mas obrigação constitucional de efetivar a Constituição e, portanto, efetivar a igualdade de gênero, a gente vê hoje um Congresso que não tem 20% de mulheres entre seus representantes, o que fragiliza a ideia de que essas mulheres tenham voz e possam participar da defesa dos seus direitos. Então, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal tem sido um local de defesa de direitos de minorias e de defesa de direitos das mulheres, né? Tendo em muitas decisões, embora outras sejam invisíveis, outras não cheguem no Supremo, em muitas decisões têm protegido esses direitos. Para falar de alguns casos, eu poderia falar primeiro de um caso mais recente, que foi da alteração da Lei Maria da Penha em relação à possibilidade da autoridade policial sem decisão judicial em municípios onde não há comarca, onde não há um juiz,
que essa autoridade policial pudesse, então, preventivamente retirar o agressor da casa, submetendo depois ao Poder Judiciário para que em 24 horas, então, decidisse. O que acontece nesse caso? A Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, ingressa com uma DPF, arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo porque violaria a inviolabilidade de domicílio e também violaria a reserva de jurisdição, que significa que só por uma decisão judicial e, portanto, competência exclusiva do Poder Judiciário, restringir a inviolabilidade do domicílio. Mas o Supremo Tribunal Federal, numa perspectiva de gênero, como a gente tem defendido, decidiu que sim, o dispositivo era constitucional, que, de fato, é necessário a proteção da pessoa humana, a proteção da mulher, da integridade física e da vida da mulher, que não pode ser reparada depois, caso haja demora nessa proteção em relação ao agressor em casos de violência doméstica ou em casos até de feminicídio. E, portanto, entendeu que a inviolabilidade do domicílio pode, sim, ser reparada por uma decisão judicial futura, né? Então, a inviolabilidade do domicílio ela existe para a proteção da pessoa humana e não para a proteção do patrimônio. Um outro caso que a gente pode falar, que também me parece bastante importante, é um caso relacionado à participação de mulheres em testes físicos de concurso público. Esse caso teve uma decisão desfavorável às mulheres no STJ, entendendo que a gravidez não era um óbice para realizar uma prova física de concurso público, que isso seria um privilégio, remarcar o exame físico. E o Supremo reverteu essa decisão, decidindo como precedente nesse caso que a gravidez é protegida na Constituição e temos outros dispositivos que protegem a gravidez e a família e as crianças e que, portanto, não permitir que a mulher grávida faça um exame físico em concursos públicos em uma outra data seria uma violação justamente ao princípio da igualdade material. E aí a gente tem outras decisões em relação à questão de licença maternidade, de licença adotante, enfim, muitas decisões importantes do Supremo. Tem uma que é o habeas corpus em matéria de aborto, então, embora não seja uma decisão plenária do Supremo, não é uma decisão nem em repercussão geral, nem em controle concentrado de constitucionalidade, é uma decisão importante que trabalha a questão da proporcionalidade e das interseccionalidades no caso de interrupção da gestação, para que não seja considerado crime, porque, afinal de contas, não há qualquer proporcionalidade na criminalização do aborto, uma que não atende o fim a que se destina, que seria evitar o número de abortos no Brasil. Então, a criminalização ela não consegue atingir essa finalidade. Segundo, é desproporcional, porque só atinge a mulher, né, nessa decisão, nessa obrigatoriedade sobre o próprio corpo, e também não pensa na questão de saúde pública e o quanto isso impacta nas mulheres pobres e nas mulheres negras, né? Na medida em que mulheres que têm certa condição financeira podem, inclusive, viajar para outros países ou pagar, de alguma maneira, um aborto seguro, enquanto as mulheres mais pobres acabam indo para um aborto clandestino e ficando sujeitas às leis penais. Bom, para falar um pouquinho da ADPF 54 e da ADPF 442, as duas que tratam de aborto, a primeira sobre o caso do feto anencéfalo e agora o caso do aborto legal, e no meio do caminho a gente teve o caso do Zika vírus, que no fim não foi decidido pelo Supremo e era bem importante porque tratava também de políticas públicas em relação a essas mulheres, na sua maioria mulheres pobres,
que ficaram com a responsabilidade exclusiva por filhos com microcefalia decorrente do Zika vírus. Mas, falando um pouquinho da DPF 54, então, foi a DPF que trata da interrupção da gravidez em caso de anencefalia diagnosticada. O termo utilizado foi interrupção da gestação ou interrupção da gravidez, porque o termo aborto ele é muito forte, quer seja para as mulheres, quer seja para aqueles que decidem a respeito, e já há uma visão geral da sociedade negativa em relação ao aborto, né, numa discriminação contra as mulheres, e nesse caso seria também, querendo ou não, uma hipótese de risco de vida da mãe, que já está prevista no Código Penal. Mas ele foi tratado muito mais com a questão da dignidade do sofrimento imposto à mãe, ao saber que não tinha vida viável, né? Porque a anencefalia significa que não há vida viável após o nascimento, ou muitas vezes ainda durante a gestação, o feto vem a falecer por ausência de formação cerebral. Isso a gente poderia trazer como um precedente, aliado também à lei que estabelece a possibilidade de doação de órgãos em caso de morte cerebral, um precedente de que o início da vida só se dá, ou a vida só é protegida quando há uma formação cerebral. Então, esse limite temporal da formação cerebral ou a não formação cerebral pode servir de precedente para a nova discussão. Mas o que a gente precisa talvez discutir é que em todos esses casos de aborto ou interrupção da gestação, pouco se discute a respeito da liberdade e da autonomia da mulher. Se discute normalmente dignidade ou saúde ou risco de vida, como se a discussão sobre a liberdade do corpo não fosse pertencente à mulher, como se a mulher não tivesse dignidade suficiente para ter direito à liberdade e autonomia sobre o próprio corpo. E eu gosto de lembrar um caso que é colocado, inclusive a professora Melina Fachin também falou desse caso outro dia que a gente estava num evento, que é colocado hipoteticamente num livro do Dworkin, na verdade é um outro artigo escrito num livro de filosofia do direito do Dworkin, onde a situação hipotética é um músico acorda num hospital. Ao acordar no hospital, vê que seu corpo está ligado ao corpo de outro homem. O médico vem e diz: olha, sinto muito. A Sociedade de Musicistas descobriu que o seu sangue é compatível com desse outro homem que é um maestro, um pianista famoso. E entendeu por sequestrá-lo e ligá-lo ao corpo desse homem. E isso só vai acontecer por 10 meses. Durante esses 10 meses, o seu rim vai fazer toda a filtragem do sangue dele. Então, a gente não discutiria isso numa relação entre homens, de que o corpo de um homem possa servir de instrumento a favor da vida do outro, né? Por quê? Porque esse homem é livre para decidir sobre o próprio corpo. É possível que uma mãe ou um pai decidam, por sim, ficar ligado ao corpo de um filho, se for para salvar, mas isso é uma opção, não pode ser uma obrigação. Então, isso é para a gente imaginar que essa discussão, como foi em outros países, ela tem que ser uma discussão abstrata acerca da liberdade e não acerca da vida, né? Então, a gente desfoca o argumento, né, quando, na verdade, a gente tem que manter uma coerência abstrata acerca da igual liberdade da mulher em relação à gestação. Mas vejo, por outro lado, a gente tem um Congresso bastante conservador, então a decisão do Supremo, ela pode levar a uma reação do Congresso, um backlash. Quando a gente teve a decisão nesse habeas corpus sobre o aborto, o Congresso chegou a elaborar a PEC 181 para alterar o caput do artigo 1º
e colocar a proteção da vida desde a concepção. Então, embora a corte existe, né, nesse caráter contra-majoritário na proteção de direitos de minorias e a gente possa esperar um retrocesso ou uma reação adversa por parte do Congresso, por outro lado, a gente tem que perceber que as decisões da corte, elas levantam a qualidade argumentativa do debate. Então, a gente pode, a partir dessa decisão, também discutir políticas públicas que possam dar condições às mulheres desprotegidas e desprotegidas economicamente, também de levar a gravidez adiante, se assim desejarem. Ou seja, qual o conjunto de políticas que, de fato, podem atender a esse objetivo, se assim o for. Então, me parece que ainda, né, num cenário de Congresso conservador formado por uma imensa maioria de homens, a Corte ainda se coloca num espaço importante de defesa dos direitos das mulheres. Bom, se com base nesses precedentes seria possível afirmar que o Supremo julga com perspectiva de gênero, e o que seria essa perspectiva de gênero? Bom, a gente tem um estudo muito mais dos casos que deram certo do que os casos que, de alguma maneira, não foram julgados pelo Supremo. Então, a gente não tem uma visão perfeita de todo o cenário do Supremo para dizer que ele julga com perspectiva de gênero. Mas eu diria que sim, que hoje tem uma preocupação, especialmente por parte de alguns ministros, ministro Fachin, ministra Rosa Weber, ministro Barroso, Carmen Lúcia, mesmo o voto do ministro Alexandre de Moraes em tema de gênero, que sim, o Supremo tem uma preocupação na proteção dos direitos das mulheres e em julgar com perspectiva de gênero. Veja, julgar com perspectiva de gênero no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito dos tribunais regionais pode ser um pouco diferente, na medida em que os casos que chegam no Supremo, ainda que cheguem por caso concreto, se formam casos abstratos. Então, o Supremo vai decidir teses jurídicas abstratas e, portanto, especialmente o direito material, a racionalidade do caso. Enquanto, num caso de violência doméstica real, em que o juiz de primeiro grau tem que decidir a respeito de um feminicídio ou de um caso de espancamento, enfim, ele está precisando analisar as provas concretas do caso. Então, não se trata tanto de uma parte tão teórica e tão abstrata, mas um caso real que precisa de medidas preventivas urgentes, mas que precisa, especialmente no julgar com perspectiva de gênero, afastar os estereótipos construídos ao longo do tempo do papel da mulher, né? Então, não desconfiar da mulher que vem trazer um caso de violência doméstica, um caso de assédio moral ou de assédio sexual no trabalho, tentar igualar casos em que há uma situação de subordinação, uma situação de poder muito assimétrica entre homens e mulheres numa relação doméstica, numa relação trabalhista, num caso criminal, num caso de direito de família, enfim. Então, julgar com perspectiva de gênero permite você valorar diferente a produção de provas. Então, você transferir o ônus da prova em alguns casos, né? Você determinar naqueles casos até políticas de proteção da mulher, por exemplo, numa empresa em que houve caso de assédio moral ou de assédio sexual de mulheres, para evitar casos futuros, ou seja, não só punir um caso individual, mas evitar casos futuros. Então, a gente pode falar e recomendar a leitura da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que vem trazendo essa linha de proteção no julgamento do processo, então na produção de provas, na análise, na formação do próprio corpo de servidores
do sistema de justiça, então não só do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público, também da advocacia, que pode trazer a perspectiva de gênero para que, de alguma maneira, seja debatida e seja tornada visível nos próximos precedentes. A questão do julgamento com perspectiva de gênero, ele se interrelaciona com o tema do constitucionalismo feminista. Esse tema, a primeira vez que a gente teve contato foi a partir de um livro organizado pela professora Beverly Baines, uma professora canadense, né? O Canadá, as professoras canadenses também construíram um projeto de reescrita de decisões judiciais a partir do Women's Court of Canada, ou seja, de como decisões judiciais que não tiveram perspectiva de gênero deveriam ser reconstruídas. E a gente tem um movimento aí no direito comparado, então o México fez esse protocolo com perspectiva de gênero já há algum tempo, tendo uma segunda edição do protocolo, onde relaciona também decisões de proteção de gênero da Corte Interamericana de Direitos Humanos e como seria possível anular julgamentos que não tenham observado a perspectiva de gênero. A gente tem esse movimento no Canadá, movimento em outros países europeus também sobre reescrita de decisões judiciais, que também está sendo feito aqui no Brasil. E o constitucionalismo feminista. Na verdade, a gente não tem a ideia de pensar que existe um outro modelo constitucional fora do constitucionalismo liberal, né? desse constitucionalismo que tem como base a separação de poderes e os direitos fundamentais. Mas dentro desse constitucionalismo, a gente pode pensar que as principais bases dos direitos fundamentais são os direitos à igualdade e à liberdade, que os outros direitos são decorrentes disso. E pensar num constitucionalismo feminista é pensar a igualdade e a liberdade também das mulheres, mas não, né, apenas formal, mas igual liberdade. Acho que esse é um grande tema e que vai perpassar nas diferentes áreas, frentes políticas que estão as mulheres, mas também temas clássicos do direito constitucional. Então, temas da teoria constitucional como democracia, eu comentei há pouco a questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário ou a legitimidade democrática do parlamento para decidir sobre o aborto. Normalmente, homens vão dizer, não, uma questão polêmica, sim, é melhor que seja o parlamento. Mas um parlamento com cerca de 15% de representação das mulheres não tem qualquer legitimidade sob o ponto de vista das teorias de democracia, né? A gente precisa trazer um debate justo entre iguais. A gente poderia também pensar o tema da Constituinte, de que uma Constituição legítima para as mulheres também teria que ser realizada por mulheres constituintes. A gente teve a primeira Constituinte com paridade de gênero agora no Chile, mas ainda sem conseguir a aprovação da Constituição. Então, também no Chile, um outro movimento feminista que se dá no âmbito constitucional. A gente pode pensar no tema federativo também, que normalmente a gente não pensa com perspectiva de gênero. Mas uma questão no tema federativo é a quem compete a proteção de direitos fundamentais e de direitos das mulheres, porque sempre que questões que se relacionam à proteção da mulher no mercado de trabalho, à proteção de medidas de violência contra a mulher, quando essas questões são legisladas pelo Legislativo Estadual ou Municipal e chegam no Supremo, normalmente o Supremo já inviabiliza, não entra no mérito, mas declara invasão de competência em matéria de direito do trabalho ou em matéria de direito penal, enfim. Então, que acaba restringindo medidas e políticas públicas por parte dos entes regionais e locais em relação à proteção da mulher. Então, o constitucionalismo feminista, de alguma maneira, seria repensar todo o direito constitucional a partir de uma lente que coloca essa perspectiva de gênero e tentar romper esses estereótipos de promoção. Então, como a gente criar estruturas e repensar
o próprio direito a partir da perspectiva de gênero. Mas é muito difícil repensar o direito a partir da perspectiva de gênero, na medida em que a maioria dos manuais que nos formaram, que são citados nos tribunais, todos os tribunais, não só os superiores, são manuais escritos por homens, porque uma das questões que mais impacta na desigualdade na esfera pública das mulheres é também a divisão doméstica do trabalho, né? Na medida em que as mulheres precisam, especialmente as mulheres mães, acabam assumindo mais encargos no seu horário, né, extra. E, portanto, fica mais difícil a competição com igualdade profissional em relação aos homens. Em relação ao 8 de março, acho que é um dia mais de reflexão, lógico que a gente pode comemorar tantas conquistas, mas acho que é um dia importante para pensar nos dados estatísticos. Então, e a pandemia acho que mostrou como essa desigualdade é existente em relação, especialmente à violência doméstica. Então, isso é um tema que não há o que comemorar, embora a gente tenha tido avanços na produção de leis e instrumentos, ainda o número de feminicídios no Brasil é bastante alto, então a gente precisa imediatamente tentar com que os instrumentos judiciais, os instrumentos legais e os instrumentos educacionais e preventivos possam, de alguma maneira, reduzir esses números. A situação da mulher no mercado de trabalho, ainda muitas das mulheres estão no mercado informal de trabalho e isso impacta na mulher na velhice. Então, muitas mulheres não receberão aposentadoria, quer seja porque largaram sua vida profissional ou tiveram que largar sua vida profissional para cuidados com os filhos, quer seja porque foram para o mercado informal de trabalho para, de alguma forma, se adaptar com essas obrigações domésticas. Então, é preciso um olhar com cuidado para as mulheres na velhice e pensar também na questão das meninas, né? Em como os estereótipos, inclusive nos brinquedos, determinam muitas vezes a função, né? A menina brinca de boneca, de casinha, de cozinha, de panelinha, de chá, quando na verdade isso pode, e nas escolas, de alguma maneira, criar uma situação de insegurança das meninas para que assumam funções de responsabilidades futuras. Então, é preciso que no Dia Internacional da Mulher a gente tenha movimentos não só da área jurídica, né, mas as áreas de políticas públicas, as áreas pedagógicas, para que possamos pensar juntos e ter dados para atuar em proteção da defesa e da efetivação e promoção dos direitos das mulheres. Bom, em relação à questão de ensino nas escolas sobre gênero ou sobre igualdade, né? Igualdade não é nada, o que a gente está falando não é nada fora do que a gente defende desde sempre dentro dos direitos fundamentais, dentro das teorias dos direitos fundamentais. Mas tem os movimentos de escola sem partido ou contra a ideologia de gênero. A gente tem que saber que não é uma questão moral a igualdade entre homem e mulher, é uma questão constitucional. Por óbvio que cada família tem a liberdade para definir aspectos morais dentro da sua casa, mas a relação, por exemplo, de violência contra a menina, ou violência sexual contra meninas. A gente teve vários casos que tiveram uma grande repercussão no Brasil por conta de um movimento anti-aborto legal de meninas que sofreram estupro. E muitas vezes é na escola que as crianças são ensinadas para perceber que estão sofrendo algum tipo de abuso sexual por parte de um membro da família. Muitas das violências sexuais são cometidas por pessoas de confiança, não são por desconhecidos que atacam crianças nas ruas, acontecem dentro da própria casa. E a escola é o primeiro lugar
de proteção, de denúncia e de percepção, muitas vezes, daquele roxo, né? Daquela violência explícita, daquelas marcas que aparecem. Inclusive, um dos debates durante a pandemia foi a preocupação com que a ausência das escolas causava nas crianças, ou seja, não é só o ensino formal da matemática ou do português ou da geografia, não só o ensino com base na questão das humanidades, né? Que o Brasil ratifica diversos protocolos internacionais, pactos internacionais, que falam do ensino de direitos humanos e, portanto, é a obrigação do governo brasileiro promover esse tipo de ensino, mas especialmente de uma rede de proteção contra a violência e especialmente a violência doméstica. Então, muitas dessas crianças só vão saber a partir dessa informação de se proteger em situações de risco de violência doméstica ou de risco de abuso sexual a partir da educação da escola e não a partir da educação familiar. Então, é importante que a gente faça um discurso racional e não equivocado a respeito do tema e que isso não é aspecto religioso, nem esquerdista, nem comunista. É uma proteção da integridade das crianças e das meninas.